Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, meu nome é Thalita Martins e eu quero compartilhar com você nesta manhã o nosso devocional, amém? Hoje ele chegou um pouquinho mais cedo, glória a Deus por isso, irmãs. E nós vamos falar hoje sobre a mesa com Jesus, mas também meditar que a mesa é um lugar onde eu revogo decretos de morte e assino decretos de vida. Glória a Deus, não é mesmo? E para ilustrar, eu quero deixar aqui um texto, vamos compartilhar juntas, que se encontra em Esther, no capítulo 6, no verso 1 ao 6, que está escrito: Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. Assim foram lidas para ele. Foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. E o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o empalamento de Mardoqueu na estaca que ele havia preparado. Os assistentes pessoais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou consigo: quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Você sabia que a mesa é um lugar onde você pode assinar decretos de vida e revogar decretos de morte, mulher? Pois bem, esse texto tão conhecido, o livro que eu amo na Bíblia, a história de Esther, e aqui nós vemos Amã, né, um homem pomposo, um homem cheio de orgulho, cheio de si, achando que ele era o cara. Mas aqui na Bíblia, quando depois a gente lê, né, se você nunca leu esse texto, eu te convido a ler. Mas quando Esther convidou o rei Assuero e Amã para um banquete, ou seja, para se assentar à mesa, ela estava sendo extremamente estratégica. Na mesa, foi ali que ela denunciou que o inimigo havia arquitetado para destruir o seu povo. E aí o rei Xerxes, ele se levantou e revogou o decreto que havia sido emitido pelo próprio Amã, né? Fez o rei assinar, mas o rei ele se levanta e ele revoga esse decreto para que o povo judeu não fosse aniquilado. E aqui o papel de Esther foi fundamental, mas lembre-se, e de novo, se você não leu essa história, te convido a ler. Esther, ela não foi de qualquer jeito até o rei, mesmo porque naquela época não podia, as pessoas não podiam chegar à presença do rei sem ser chamado, né? E Esther, ela oferece 2 jantares, né, ao rei, mas antes disso ela se prepara, ela jejua, ela convida todo o povo, né, para jejuar com ela, se consagrar em oração e pede ao Senhor uma estratégia. Eu creio que pensar no jantar foi uma estratégia do próprio Deus, né? Que ele mesmo deu a Esther. E ali, Esther, no segundo banquete, consegue falar com o rei. E ela não precisou se humilhar, ela não precisou, enfim, suplicar. Simplesmente ela conta a ele, e no mesmo momento ele decide revogar, né? E aí a história do povo é mudada, né? O fim, eles estavam para ser aniquilados, mas a partir dali a história muda. E o que acontece? Quem morre é Amã,
né? Então tudo aquilo que ele projetou para Mardoqueu, para o povo judeu, se vira contra ele. E Esther foi uma peça-chave. Mas foi aonde, irmãs? Na mesa, através de um banquete, de um jantar que ela oferece ao rei e que as coisas mudam. Então, na mesa, nós estando sensíveis, buscando a direção do Senhor, talvez através de um ato que pode parecer tão aleatório, porque às vezes a gente pensa, mas me assentar à mesa ou conversar com essa pessoa, ou até mesmo oferecer um jantar, né, a essa pessoa, o que isso vai influenciar? Mas eu creio que quando nós temos direções dadas pelo Senhor, ali Ele está, né? Onde 2 ou 3 se reunirem no nome dEle, Ele estará. E ali grandes coisas podem ser feitas, sentenças podem ser mudadas, decretos, né? Podem ser assinados em nosso favor. Coisas no mundo espiritual se movimentam ao nosso favor. Então que você busque direção do Senhor. Se você está vivendo uma situação em que você precisa do socorro dos céus mesmo, de um milagre, se coloque em jejum, se consagre ao Senhor, busque Ele em oração, faça isso por um período, assim como Esther fez. Leia a história de Esther para que para que você seja inspirada através dessa história. E eu creio que o Senhor vai te dar uma estratégia e o nome dele será glorificado, assim como foi na história daquele povo judeu. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada, Senhor, pela vida de Esther. Uma mulher forte, corajosa, que sabia, Deus, que ela não podia mudar e fazer nada, mas ela se colocou debaixo da tua potente mão, ela te buscou, ela buscou uma direção e o Senhor foi com Esther. Assim é comigo e com as minhas irmãs, Senhor, com cada mulher, com cada pessoa, Jesus, que está ouvindo esse devocional agora. Talvez numa situação, Senhor, que aos nossos olhos parecem impossíveis de serem revogadas. Talvez até mesmo uma sentença já dada pelo juiz. Mas o Senhor é o juiz dos juízes. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Que está até mesmo, Deus, acima de qualquer decreto dado, qualquer sentença médica. Por isso nós oramos nesta manhã que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer, encorajar, Senhor, e que do alto venha a estratégia da qual nós estamos precisando e que nós sejamos fortes e corajosas. Que aquilo que o Senhor nos ordenar, aquilo que o Senhor nos der como direção, a gente obedeça, Senhor. Que a gente não ignore, não ache que são coisas da nossa cabeça, mas que a gente, Pai, busque mesmo te obedecer. E eu creio que nós veremos a glória de Deus. Muito obrigada por tudo, Jesus. Bendito é o teu nome. Amém. Irmãs, não esqueçam de compartilhar esses devocionais. Amém? Seja canal de Deus, de bênção na vida de outras mulheres. Deus te abençoe.